Bom dia então a todos os alunos, né? Como eu falei anteriormente, né, na outra partezinha inicial do vídeo, hoje eu comentarei sobre as faltas que mais eliminam os candidatos nos exames do Detran do Paraná, certo? Lembrando, né, se você é de outro estado, essas faltas também servirão para você no seu estado, porém os códigos, né, podem ser diferentes. Então aqui eu estou no Manual do Examinador de 2016, mas as faltas ainda se encontram em 2022. Então vamos ver lá então as principais faltas. Na categoria B, que é carro, e até a categoria E, que é carreta, eu tenho as mesmas faltas, certo? Eu tenho a de 01 a 010, que são eliminatórias, quer dizer o quê? É uma falta que você, ao cometer apenas uma, ela já elimina o candidato com 4 pontos. As faltas que tem de 101 a 108 são faltas graves, quer dizer que você tem 3 pontos. E já pela resolução 68, você já não pode errar mais nada, certo? Por mais que muitas vezes depende a critério do examinador, ele até verifica, né, como você está indo e se caso não cometer faltas eliminatórias, ele avalia, né, o seu teste, né, de uma maneira geral. Então, olha lá, faltas médias de 201 a 211. Faltas leves do 301 a 308. Então, né, 201 ali não é porque começa com 2 que é 2, mas é 2 pontos mesmo. E o 301 ao 308 são faltas leves, certo? É 1 ponto. Na categoria A, certo? Eu tenho as faltas eliminatórias, tá? Vou falar por cima, do 401 ao 410. As faltas graves do 501 ao 504. 601 a 606 as médias e 701 a 704 as leves, certo? Então vamos ver lá então. Inciso 2, acompanhamento do exame prático de direção das categorias B, C, D e E. Vejamos então. Faltas eliminatórias, código 01. É quando você desobedece a sinalização semafórica ou de parada obrigatória. Então, quando a gente fala nessa falta 001, eu como aluno eu preciso entender que no Paraná eu preciso fazer 2 pares. Um para a placa, né, de pare, que é uma simulação que algum pedestre queira fazer essa travessia e você desobedece, e o pare da esquina seria o avanço da via preferencial. Então você precisa então parar uma vez, zerar o veículo, tanto o carro quanto o ônibus, sobre essa placa, né? Ou se tiver a linha, na maioria das vezes em São José dos Pinhais, ou no Paraná em si, em Curitiba, costuma ter, né? Então a linha para completamente. Chegou o cruzamento, para completamente pela segunda vez. Aí chegou na esquina, não, professorão, não enxergo, né, ainda o cruzamento em si. Cheguei até meu último ponto de parada, sem avançar o cruzamento, e tem uma edificação, né, tem então, vamos dar exemplo, uma casa muito construída na esquina, uma árvore, um veículo estacionado na esquina. Então, nesse caso, além de fazer os 2 pares, eu sou obrigado a fazer um terceiro. E esse terceiro tem que ser realmente avançando a pista. Só que se caso eu fizer, vamos dar exemplo, o primeiro pare lá atrás e o segundo pare eu faço já avançado, eu já estou eliminado. Certo? Então eu tenho que fazer os 2 pares, enxerguei os 2 pares, verifiquei que eu tenho visibilidade no segundo, eu posso avançar o cruzamento após não vir carros. Certo? Agora volto a falar, não enxergo no segundo pare, eu sou obrigado a avançar e fazer um terceiro. E outra, vou usar apenas esse espaço mínimo para que eu consiga ver o cruzamento. Vi, parei, certo? Esse é o 001 então, tá correto? 002, avançar sobre o meio-fio. Esse ocorre muito na baliza, quando o aluno, em vez de dar uma pequena batidinha com a roda no meio-fio que o professor utilizou para ele como referência, ele simplesmente veio e bateu com tanta força que lá no Detran muitas vezes o meio-fio é baixo e ele acabou subindo o meio-fio, reprovou. Certo? Também ocorre nas conversões à direita, em que o candidato não, né, estando nervoso ou não sabendo verificar exatamente como vira o volante, acaba subindo com a roda traseira sobre o meio-fio, certo? Então subir totalmente com o pneu no meio-fio. Falta 003,
Não colocar o veículo na área balizada em no máximo 3 tentativas. Lembrando que eu tenho então 5 minutos no estado do Paraná para o carro, né? E 6 minutos para o ônibus, certo? E 9 para a carreta. Então, no caso do carro, se eu não conseguir colocar e estacionar ele nesses 5 minutos, ou em 3 tentativas. Lembrando, se caso eu entrei na baliza, puxei o freio de mão, o examinador avalia e eu fiquei com os pneus longe do meio-fio, marcado por uma linha amarela. Ele vai pedir que eu retire o veículo e coloque de novo. E essa retirada, pessoal, deve ser total. Eu devo sair com a seta da esquerda, passar a linha vermelha, como se eu acabar, né? Como se eu tivesse acabado de ter iniciado. E troco a seta e entro de novo, certo? Então é assim. Não é uma tentativa para cada 5 minutos. É 5 minutos para as 3 tentativas, correto? 004, avançar sobre o balizamento demarcado. Quer dizer o quê? Simplesmente, né, é quando eu bato em algum protótipo, certo? Não importa se eu bati, desloquei ele demais, bati com força, não importa. Encostou no protótipo, está automaticamente reprovado, certo? 005, transitar na contramão. Então, lá vamos ver a interpretação 1. Transita no sentido contrário da via após o efetuando conversões, né? Vai dobrar para a esquerda, cai no lado da contramão. Tem que abrir lá do outro lado direito, cai para a contramão, certo? Vai dobrar à direita, cai para o lado esquerdo, certo? E vai ultrapassar um carro e joga completamente na contramão, correto? Seria isso aí. 6. Não completar a realização de todas as etapas. Então, nós temos etapas obrigatórias, né, que o examinador segue aquilo que o instrutor prático da autoescola ensinou. E aí o aluno chega num certo momento, o examinador pede para ele uma determinada etapa para que ele cumpra e ele acaba não cumprindo. Ou, o mais comum ocorrer aqui é quando o aluno fica tão nervoso que ele abandona o local do exame. Então, vamos dar exemplo, ele abre a porta do veículo lá na baliza e desce e não quer continuar, está automaticamente reprovado. Ou durante o percurso fica tão nervoso, ainda não reprovado, pede, né, para desistir. Então, seria isso aí, né? Então ele desiste, certo? 7. Avançar via preferencial. Professor, esse não tem a ver com pare, avançar via preferencial? Não. Esse caso é quando você até parou, mas parou de maneira errada avançando a via preferencial. Ou quando for dobrar à esquerda, mesmo que esteja na preferencial, corta a frente de um veículo que vem no sentido contrário. Certo? O que mais? 08. Provocar acidente, né, durante o percurso. Então, olha lá, situação em que os examinadores acionam freio ou assumem o volante quando há risco de colisão. Então, nesse caso, não necessariamente ocorreu um acidente. É quando, muitas vezes, durante as suas aulas aí, você vai dobrar à direita e vai subir o meio-fio. O professor tranca, né, o volante com a mão para evitar que você suba o meio-fio, que bata numa árvore, que colida com o espelho direito num carro estacionado. Pode ser de uma simples causa até uma causa muito grave. Então não importa. Então ele fez uma intervenção, eu já admito essa falta aqui. Agora, professor, mas não ocorreu. Não, mas não precisa deixar ocorrer. Ele viu que vai ocorrer, ele já vai lá e acaba, né, colocando a mão, freando ou falando também, né, questão verbalmente, né, então ele falou, para, e aí você teve que parar porque senão é colidir um carro. Tudo faltas eliminatórias por intervenção. 9. Exceder a velocidade da via. Então, professor, eu posso passar de 60? Pode. Qual é a velocidade da via? Não, ali diz que é 50. Bom, então é 50. É 60. Bom, então é 60. Mas o meu trecho que eu vou fazer a prova, quem sabe ele costuma ser 40. Bom, então é 40. Certo? Seria isso aí. Então, você não pode ultrapassar a velocidade máxima da via no local. Mas já fazendo entre aspas aqui, né? Um abre parênteses. Olha, também não pode andar abaixo da metade, certo? Então você tem que verificar qual tipo de via que você roda, qual a velocidade máxima dela e utilizar a marcha máxima para ela. Então vamos dar um exemplo, estou andando numa via de 40, ela admite terceira, terá que andar sempre a terceira, certo? Não vai passar se ficar andando em segunda, correto?
Então aqui tem muito aquela questão de desenvolver o veículo, tá certo? Falta 010. Então, dessas 9 faltas, qualquer falta que não apareça nessa planilha, eu posso usar qualquer outra do Código de Trânsito. Então, um exemplo, quando o aluno ele morre numa esquina ou vem numa via preferencial e acaba trancando um cruzamento por falta de habilidade, estando nervoso, nervosa, para o veículo no meio da pista e não consegue arrancar mais. Então aí eu tenho, o artigo 253A, e aí automaticamente ele parou durante a via. Mas você verifica comigo que não tem isso, o bloqueio de via, que a gente chama muito lá no Detran. Esse bloqueio de via vai acontecer num artigo do CTB. Então quer dizer o quê? O examinador pegaria essa falta 010 e adicionaria o artigo previsto no Código de Trânsito, certo? Todas essas faltas que eu falei até o momento são eliminatórias. Vamos lá então, agora são faltas mais simples. Aqui ele tem mais algum exemplo, de algumas faltas aí, 206, 175 e assim por diante. Mas vamos ver, as faltas graves lá. Falta grave, desobedecer a sinalização da via ou do agente de trânsito. Não tem agente de trânsito, dificilmente vai ter, então não existe. Mas o desobedecer a sinalização da via pode ser até aquela parte do chão, na via de mão única, em que ela fala para você que não pode trocar de lado, e você troca. Ou a plaquinha fala, para você ir para um lado, a placa, obrigando você a ir para um lado, você tenta ir para o outro, certo? Seria isso aí. 2. 102. Não observar as regras de ultrapassagem. Quando eu vou dobrar à esquerda, eu permaneço no meio para a mão dupla, ou à esquerda se caso é mão única, ou se caso eu vou para a direita, eu fecho mais a direita com o meio fio. Na maioria das vezes isso que é cobrado no exame de vocês. O aluno não obedece o que é a regra, de posicionamento, de mudança de direção, certo? Ou regras de ultrapassagem, correto? Seria mais ou menos isso aí. Então, todas essas que estão começando com 1 são 3 pontos. Lembrando que no caso da resolução, o aluno, ao cometer uma falta dessas, não poderia errar mais nada. Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal, para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra o sinal verde. Quer dizer o quê? É quando você não dá a preferência de passagem ao pedestre que ele já está atravessando a via por onde você se dirige. Tá entendendo? Mas olha lá, cuidado, viu? Nessa questão aqui. O pedestre já tem que ter iniciado a travessia, correto? Entenderam? Então, ou no caso no sinal, o sinal está verde para o pedestre, certo? Fecha para o pedestre e abre para você. Só que ele já iniciou a travessia. Então, nesse caso, é 3 pontos. Agora, lembrando, se você desrespeitar o pedestre sobre a faixa de pedestre, aonde não tenha semáforo, é eliminatório. Correto? É eliminatório. Tá? Então, sempre falo, cuidado com esse 103 aqui e preste bem atenção, porque muitas vezes dá confusão no exame. O aluno fala, não, mas o pedestre atirou na frente do carro. Daqui um pouquinho, ainda o pedestre esperou, não estava atravessando, deu a entender que ia atravessar, mas não é faixa de pedestre. Aí é 3 pontos, certo? Na faixa de pedestre, não parou para ele, é eliminatório. Correto? Então, cuidado aí com essas diferenças. 104 é quando o aluno vai começar o exame, muitas vezes na baliza, ou pega o carro na rua, e ele dá uma encostadinha na porta, e a porta fica semi-aberta. Também, 3 pontos é praticamente o erro do cinto. Então preste atenção já no bater a porta, para que fique bem fechado, correto? 105. Não sinalizar a manobra pretendida ou sinalizá-la de maneira incorreta, incoerente. Então, quando isso? Tem gente que fala assim, professor, muitas vezes me falaram lá que para passar na autoescola tem que dar seta para tudo. Totalmente errado. Porque se você sinalizar para tudo, ela pode ser incorreta. E ele fala o quê? Que é deixar de sinalizar ou sinalizar de maneira incorreta. Então, exemplo, você sabe, já aluno que vai fazer uma prova, que você tem que dar sinal para passar um veículo estacionado. Porém, o veículo se encontra após o cruzamento e você sinaliza e passa esse cruzamento com a seta para a esquerda ligada, sendo que o carro está no outro cruzamento. Então, quem vem atrás de você ou no sentido contrário, um carro, um cruzamento e dando seta, a pessoa vai achar que você vai dobrar ali. E ela não vai imaginar que você vai estar dando seta para um carro que está na outra quadra, mesmo que
seja um espaço curto, certo? Então, manobra incorreta, sinalização incorreta, 3 pontos. Tá? Ou realmente o aluno esqueceu. Então, na baliza, muitas vezes o que acontece? Não é que ele vai perder ponto porque a seta caiu. A seta pode cair. Cada vez que você virar o volante contrário, ela cai. Então, eu digo para você, no momento que você der seta, não deixe o volante ficar voltando muito, certo? Mas se desarmou, não tem problema. Arme de novo. Então, o erro está em não reforçar, correto? Com relação à seta. Qualquer coisa, deixa lá, né, uma duvidazinha no comentário lá. Vamos ver mais. 106. Não usar devidamente o cinto. Quer dizer o quê? Já iniciar o teste na baliza que acontece sem cinto, certo? Ou no percurso lá, não colocar o cinto. Ou mais uma também. Agora, voltando ao normal, né, fora da pandemia, os alunos estão fazendo, né, a volta do Detran lá entre os três, né, com os três, né, cada um vai fazendo e vão trocando. Então, um aluno que sobe lá atrás lá esquece de colocar o cinto, vai fazer com que o motorista perca ponto. É o motorista que tem que cuidar. Então, você é aluno, os três são aluno de primeira habilitação, estão lá fazendo, né, o seu trajeto. Trocou com outro aluno, põe o cinto quem foi para trás. E o motorista não preciso nem dizer. E o motorista verifique, né, se o de trás colocou o cinto. Aquele papo que o examinador não coloca o cinto, aquilo ali ele coloca, pessoal. Não é mais século passado, não é mais 1900 e tanto. Aqueles papos, né, que o pai de vocês contava. O examinador vai colocar o cinto. Quem muitas vezes não coloca lá atrás é os outros alunos aí que faz você perder ponto, certo? Então, olha lá, 107, quando nós perdemos o controle. Então, vamos ver ali as situações. 1. O aluno não mantém o controle do veículo, ele fica andando em zigue-zague. Ele não domina o conjunto que é a aceleração com a embreagem. Ele arranca dando uns socos, né? Pulo e alguma coisa assim. Ele faz frenagens ou derrapagens bruscas demais. Não controla o veículo quando for arrancar no aclive, certo? Deixa o veículo ir para trás. Ou raspa o pneu no meio-fio. Então, cuidado. Esse raspar o pneu no meio-fio, ele só encostou o pneu no meio-fio, não encostou. Ele raspou o pneu no meio-fio. Ele rodou, então rolou os pneus ali. Agora, lá no negócio de subir no meio-fio, aí ele subiu, tirou o contato do chão, daí eliminatório. Certo? E o último, 108, cometer qualquer outra infração da natureza grave, certo? Pessoal, eu vou interromper esse vídeo até que ele não fique muito extenso. Depois eu retorno, né, com as faltas média e com as faltas leves, certo? Até daqui um pouquinho então.